Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Muito bom ter a companhia de vocês e nossos estudos possamos refletir juntos a respeito desses conhecimentos fenomenais, extraordinários, logrado à humanidade pelas mãos venerandas de Francisco Canto Xavier, através do benfeitor André Luiz. Essa coleção a vida no mundo espiritual, um repositório de ensinos maravilhosos, de grandes conceitos e grandes informações, capazes de renovar, de transformar os nossos espíritos e possamos ter uma compreensão mais objetiva e clara a respeito do que estamos aqui fazendo. Afinal de contas, o que é que estamos aqui fazendo? Por que viemos para cá? Com quem estamos e por que estamos com eles? Não é? Porque nós passamos provações, as alegrias, as tristezas, as catástrofes. A doutrina espírita nos vem esclarecer essas questões todas. E o mais importante ainda, vem aclarar em nossos corações a compreensão da necessidade de aproveitarmos bem essa oportunidade que Deus nos dá. Não estamos aqui de férias, não. Estamos aqui em missões, precisamos bem cumpri-las. Jesus nos dizia que a gente colhe o que planta, então, certamente, quando voltarmos à pátria do Espírito, e todos nós voltaremos, certamente essa compreensão é importante. Não adianta imaginar que a gente vai colher flores se não plantou, não é? Se a gente não fez o bem, não tem como colher o bem. A gente colhe o que planta, dizia Jesus. Então, essa doutrina ela é maravilhosa porque nos traz essas informações, desnuda nosso olhar, essas informações mostrando os exemplos de quem esteve aqui, de quem voltou e como voltou. Isso abre os nossos olhos, desperta-nos para bem aproveitarmos as oportunidades, de estarmos com as criaturas, mesmo os difíceis. Não existe acaso, estamos aqui com as criaturas que precisamos, nos lugares que precisamos, de sorte que possamos nos repacificar, que possamos compreender, nossos corações possam a gente possa reparar os nossos erros do passado e aprender as lições que não aprendemos ainda. Estamos todos na escola da vida, na nossa marcha. Então, essa obra ela é maravilhosa porque descortina isso, né? Então, ela é muito importante. Essa obra que estamos estudando é a obra número 8 dessa maravilhosa coleção, chamada Nos Domínios da Mediunidade, e ela, ao mesmo tempo que ela nos mostra que, na verdade, só a mediunidade bem aplicada, ela vivenciada com os compromissos do Evangelho de Jesus, ela tem capaz de nos renovar, de nos transformar, de ser um extraordinário instrumento do bem, do amor, da fraternidade e da paz, não é? Mas também nos mostra essa obra quanta mediunidade é praticada em desequilíbrio, trazendo seríssimas consequências. Dentro do conceito de Kardec, que todos nós somos médiuns, absolutamente todos nós somos médiuns, essa obra nos mostra. Nos domínios da mediunidade significa como a mediunidade é plural, como ela está presente em nossas vidas muito mais do que a gente imagina, o tempo todo, né? Então, essa obra ela traz isso, primeiro trazendo o trabalho dos mensageiros de Deus, praticando o evangelho, vivenciando a mediunidade, porque a mediunidade é exatamente essa faculdade que temos do contato entre os dois planos, dos vivos de lá com os vivos de cá, né? Essa interface que é muito importante, né? Mas mostrando também que através da mediunidade, que ela é muito plural, há uma possibilidade imensa de questões. Por isso a mediunidade ela é tão extraordinária. Não existe doutrina espírita, por exemplo, sem a mediunidade, que é o instrumento pela qual há essa comunicação, possibilita o contato dos espíritos conosco, né? E doutrina significa orientações, ensinamentos. Como é que pode haver ensinamentos, doutrina e aconselhamento se não tivesse a mediunidade? É um instrumento, portanto, só existe a doutrina por causa da mediunidade. Portanto, ela é muito importante, mas essa obra sublime, além de mostrar os mensageiros, os tarefeiros de Deus, os mensageiros de amor, praticando a vivência do Evangelho, que não diz Kardec, não diz André Luiz, que Deus assiste o homem pelo homem, nós somos filhos de um grande Pai, que é Deus de cada um de nós, mas todos os membros da família são assistidos. Os que mais têm ajudam os que menos têm, os mais sábios ajudam os mais retardatários, os mais ignorantes. É dentro dessa política da fraternidade de Deus, né? Mas mostra também essa obra
como, na verdade, a mediunidade ela é plural, ela tem muitas vertentes que a humanidade não conhece, até nós que não somos, que não temos uma compreensão maior, que não estudamos muito o assunto, temos dificuldade de saber até onde vai ou não a mediunidade, não é? Não obstante, a mediunidade não ser novidade. Desde que o mundo é mundo, que a mediunidade está posta. Sim, né? Mesmo no Velho Testamento, os grandes profetas que tinham a capacidade da presciência de ver o futuro, isso é mediunidade, não é? Vimos o médium extraordinário lá no Velho Testamento, vimos o profeta Malaquias prevendo, profetizando a vinda do ser mais sublimes que a terra iria receber, que era Jesus de Nazaré, onde ele nasceria, seria filho de uma jovem camponesa, enfim, uma prova mostrando tudo, que antes dela receber esse espírito sublime se chamaria Jesus de Nazaré, não é? Que tinha uma missão fundamental, que ele não seria compreendido como sendo o Messias, que seria morto. Tá tudo previsto lá na profecia, que isso é mediunidade pura, né? Como efetivamente aconteceu, que ela, antes de engravidar, receberia uma mensagem dos céus, o anjo Gabriel, tudo foi exatamente previsto, como tudo aconteceu como exatamente estava previsto. Antes da vinda de Jesus, grandes profetas do mundo inteiro, de vários cantos do mundo, diziam como é que ele ia chegar, exatamente como o profeta Malaquias do Velho Testamento estabelecia. Então, veja, a mediunidade não é novidade, né? Como vimos, por exemplo, Moisés, um médium extraordinário, lá no Velho Testamento, usava sua mediunidade de formas plurais para localizar água e alimentação para os judeus que foram libertados da tirania, da escravatura do Egito. A mediunidade dele era utilizada de formas extraordinárias para abrir o mar Egito. Enfim, veja quanta mediunidade extraordinária, né? O recebimento dos Dez Mandamentos, a primeira psicografia cravada provavelmente na pedra, que foi os Dez Mandamentos. Jesus, um médium extraordinário, no Evangelho está cheio de questões falando da mediunidade, absolutamente cheio. Como é que, na verdade, esse assunto ainda é um tabu? Algumas religiões dogmáticas não discutem esse assunto. A mediunidade está na ordem do dia, né? Basta ver Jesus no Tabor, a transfiguração do Tabor, que ele se transfigurou, o seu perispírito saiu além do corpo, ficou acima do corpo, né? Houve uma superposição que todo mundo Tabor clareou na frente dos apóstolos, impressionados, né? Os apóstolos estavam lá, Pedro estava lá, João estava lá, Tiago, impressionante, impressionados com esse ato de Jesus, e lá materializou-se Moisés, o grande profeta de quase 2.000 anos atrás, Elias, de 900 anos atrás. Foi tão impressionante essa imagem que Pedro pergunta, mestre, quer que eu faça uma tenda, porque no deserto à noite faz frio, para que, na verdade, Moisés e Elias possam dormir? Foi tão impressionante. Então, isso é mediunidade pura, gente, pura. Primeiro que Jesus falava o tempo todo que ele ia ser crucificado, ele tinha essa previsão, sim, mas que ele ressuscitaria, ele queria provar ali que o Espírito não morre, materializando e transfigurando-se, ele materializando os outros, para os profetas entenderem isso, para os apóstolos dele compreenderem isso. E a mediunidade foi usada largamente pelos seus apóstolos. Então, por que esse assunto ainda é tabu, né? Por isso ela é muito importante, a mediunidade desde que o mundo é mundo que ela está posta, mas só ganhou cientificidade com a doutrina espírita, com o trabalho extraordinário de Kardec, com o livro dos médios, trouxe cientificidade, compreensão a respeito dela, mostrando que a mediunidade não só são de alguns como se imaginava, porque todos os grandes reis de outrora, os imperadores, tinham seus profetas que viam. Ninguém ia uma guerra sem consultar os seus profetas, né? E achava que esses médios, que esses profetas, essas criaturas pitonisas, eram criaturas celestiais. Não. E Kardec vai dizer, não, todos nós somos médios, porque todos nós temos a capacidade de influenciar e ser influenciado pelos espíritos, portanto, somos todos médios. Então, essa obra ela é fantástica, mostrando que a mediunidade é ampla, e a importância da gente compreender a mediunidade para a nossa vida. Entendendo, por exemplo, que as nossas ações de hoje ele repercutem no presente e no futuro, que ninguém vira santo pelo fato de desencarnar. Essas informações são importantíssimas. Mostrar que nossas ações elas terão consequências, como diz Jesus. Ninguém colhe o que planta, a gente só colhe o que planta. Então, é muito importante entender essas informações. Por isso, a doutrina espírita vem aclarar nessa obra, por exemplo, e muitas outras, a importância de entender a mediunidade como sendo essa coisa plural, que todos nós somos médiuns, né? E essa obra é recheada disso, né? Desde os primeiros capítulos que a André Luiz vem trazendo essas informações, né? Vimos, por exemplo, nos capítulos passados,
o trabalho do mandato mediúnico, o médium que atinge o apogeu da sua mediunidade de prova, com Dona Ambrosina. Depois, no capítulo passado, vimos a história do passe, onde a mediunidade está posta tranquilamente. Vi no capítulo ainda anterior a história da mediunidade nos viciados, que as entidades infelizes vampirizam. Tudo isso foi colocado. E hoje, depois da sala de passe, André Luiz volta para o salão, onde está acontecendo os trabalhos. Lembra que lá no capítulo 16 foi mostrado o trabalho do mandato Medina Ambrosina, depois foi para a sala de passe. E agora eles voltam para o grande salão e vão narrar aqui algumas informações importantes do André Luiz a respeito do trabalho que continua mostrando, pode dizer, a pluralidade da mediunidade em suas várias facetas, né? Então, nesse capítulo 18, chamado Apontamento à Margem, André Luiz começa a se esclarecendo. Dona Brosina, que é aquela médium mais esclarecida, mais orientada, mais elevada da casa, né? Aqui de um mandato mediúnico, se deve lembrar, no capítulo 16, foi tratado isso, né? Dona Brosina continuava psicografando, recebendo as mensagens através dos benfeitores espirituais das entidades, dos parentes, as famosas cartas consoladoras, muitas das vezes é uma receita médica para atender uma necessidade que está posta ali, isso é muito comum nas instituições espíritas, né? Dona Brosina continuava psicografando várias mensagens de São Luís, endereçadas aos presentes, que presentes que estão ali, né? Que vieram em busca de socorro, os encarnados. Ou, às vezes eles estão presentes, mas pedem por um parente, por alguém que está longe, está passando um sofrimento muito grande, né? E um dos oradores, ou seja, alguém que estava usando o púlpito para falar, é muito comum, às vezes, usar a mediunidade, vai acontecendo, o trabalho acontecendo, mas tem alguém expondo o tempo todo, falando sobre o evangelho, etc, etc. Então, um dos oradores, diz André Luiz, sob a influência do digno benfeitor da espiritualidade, todos nós sabemos que o trabalho que é feito da oratória espírita, como qualquer uma outra, tem assistência espiritual, porque é uma questão de mediunidade. Às vezes a gente faz uma palestra, começa com uma ideia e depois muda completamente sobre a inspiração dos benfeitores espirituais. Isso é um fato, né? Sobre o verso do mentor, salientava a necessidade da conformação de todos nós com as leis divinas, ou seja, do nosso proceder está em conformidade com o Evangelho, que é esse grande código de moralidade capaz de transformar a cada um de nós. Toda desconformidade com os ensinamentos sublimes causa consequências desarmoniosas. É você largar a estrada sinalizada que nos leva à felicidade, pegando os atalhos que às vezes nos traz graves consequências, né? Para que a nossa vida mental, dizia o benfeitor, se refaça, se transforme, se renove, possamos fazer nossas reformas íntimas, nossas transformações, temos que mirar nesse material sublime que é o Evangelho de Jesus, fazendo jus às bênçãos renovadoras, quer dizer, dentro da ideia de que a gente colhe o que planta. E se você vive em desconformidade com os ensinamentos trazidos pela espiritualidade maior, no caso Jesus de Nazaré, certamente haverá consequências, né? Temos a necessidade nossa de vivenciarmos o Evangelho para atingirmos a felicidade relativa que todos nós almejamos, né? Alguns encarnados, dizia André Luiz, estavam ali de forma impermeável e sonolentos, porque estavam sendo vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto, induzindo eles ao sono, de sorte que ele não pudesse ouvir os esclarecimentos doutrinários que estavam sendo postos, para não despertar para a luz, porque muitas das vezes os obsessores, visando nos escravizar, visando nos manter sob o jugo deles, sob o domínio deles, fazem tudo para que você não vá sequer à instituição espírita ou a qualquer casa religiosa, para não despertar, para ele continuar explorando você. Porque se continuarmos em sintonia com eles podem continuar o processo de obsessão, ligado pela tomada, mantendo a sintonia. Se você se esclarece, se você aquela tomada é retirada, porque você mudou de sintonia e a entidade não tem mais como acessar você. Né? Por isso que eles fazem tudo para aplicar fluidos negativos, você dormir e não acompanhar os esclarecimentos, né? Né? Entretanto, diz André Luiz, muitos desencarnados, esses mais pertinentes, entidades mais infelizes, muitos desencarnados de mediana compreensão, que já estão prontos à transformação, à renovação, que todos nós mudamos, todos nós nos transformamos no tempo, ninguém vive eternamente nas sombras. Um dia as entidades infelizes se renovam, se transformam, que Deus é Pai, misericordioso e bom, né? Então, muitos desencarnados, na medida da compreensão, ouviam tudo estava sendo dito, a explanação do Evangelho, solícitos e sinceramente aplicado ao ensino consolador. Ou seja, estava já em processo de renovação. É alguém mesmo que foi trazido ali para a sala, talvez pelos benfeitores, para ouvir os esclarecimentos, para despertar para a luz, né? Ou mesmo algum eventual obsessor que já cansado do processo e vendo a modificação do obsidiado, também às vezes se renova, isso acontece.
é importante acontecer. Vimos vários casos, isso acontecer nas instituições espíritas, né? Muito bem. O Vital. Gabriel, e lembra de quem é Gabriel, gente? Gabriel, nessa instituição, é o diretor espiritual da casa, é aquele que coordena todo o trabalho, que administra todo o trabalho, que coordena toda a equipe espiritual que atua naquela casa. É o espírito mais graduado que tem a coordenação. E ele tem certamente a sintonia com o doutrinador, por exemplo, na sala mediúnica, que é quem passa as orientações, as preces, como fazer, passa a programação, tudo isso acontece, já vimos isso nos capítulos passados, e aqui é Gabriel que faz esse trabalho, né? Gabriel, de olho, percussiente e lúcidos, tudo presidia, ou seja, tudo, nada fugia ao controle dele, porque ele é o coordenador, ele é responsável para que o planejamento do trabalho da noite se materializasse, acontecesse de forma como previa, como previsto, que não imagina, mas tem toda uma previsão, todo o trabalho de preparação da casa, desde a segurança, desde o trabalho de preparação dos médios, o trabalho antes e no depois, tudo é feito um trabalho minucioso, nós já vimos isso nos capítulos passados, certo? Então ele presidia tudo, com firmeza, Gabriel, né? Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, ele escapava à percepção. Ele estava sempre de olho e dando as orientações para que o trabalho acontecesse a contento e tudo viesse a acontecer, viesse a fluir da melhor maneira possível, né? Aqui, disse ele, era um sinal, o seu leve sinal, entidades encarnecedoras eram exortadas à renovação e atitude, ou seja, era chamada a atenção, era aplicado um passe, uma energia, de forma que ele pudesse despertar. Ali socorria doentes porque ele indicava, com silencioso gesto de recomendação, a quem? Porque vocês que são acostumados a ir uma instituição espírita, sabem que isso é fato. Às vezes você chega na instituição espírita, feita a palestra e etc. E é feita uma seleção. Ao final, olha, você, vão para a sala de passe. Porque eles, os benfeitores espirituais, sabem que aquelas criaturas estão necessitadas, quer seja por um problema de saúde, quer seja por um processo de obsessão. Então, essa seleção que ele está dizendo aqui. Então, Gabriel indicava, com um gesto silencioso, de recomendação. Essa indicação, olha, entrega uma fichinha para essa pessoa para ele selecionar e possa ir depois na sala de passe para receber um tratamento ou um processo ou incorporação da entidade que está obsidiando, por aí vai, né? Então, ele era, segundo André Luiz, o Gabriel tem todo o controle, era o pulso de comando forte e seguro, assim, nada está descontrolado, porque aí é que você tem que entender. Nas instituições espíritas e algumas entidades estão lá necessitadas de alguns mais profundamente perturbadores, tem que ter um controle para evitar que a coisa desande, que haja escândalo, etc. Que às vezes as entidades infelizes querem tumultuar, mas às vezes o controle que estaria da equipe evita que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, era o pulso fora de comando e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho, para que o trabalho acontecesse a contento, para que a gama de criaturas sofredoras que viesse ali pudesse ser atendidas, para evitar qualquer um desequilíbrio que comprometesse o trabalho. Então, todo existe um controle muito importante para que o trabalho pudesse fluir. E esse coordenador geral da parte espiritual, ou seja, do lado de lá, existe, como também tem o trabalho controlador do lado de cá, no caso, na sala mediúnica, o doutrinador, né? Então, contemplamos a mesa de André Luiz, enorme, a mesa onde o trabalho doutrinário, o trabalho doutrinário junto com o trabalho mediúnico estava acontecendo, né? Em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível, e fitando a médium, que médium que ele está falando, gente? Ele está falando de Dona Ambrosina, aquela médium mais qualificada da casa, aquela que tinha o mandato mediúnico, que todo o trabalho era centralizado nela e que tinha atenção especial de Gabriel, o coordenador, nela, porque múltiplas tarefas eram desenvolvidas naquele momento. Era um trabalho múltiplo assessorado por Gabriel, fazia com que ela fizesse várias questões ao mesmo tempo, várias tarefas ao mesmo tempo, né? Então, era um trabalho muito interessante. Então, fitando a médium, poder de apetrecho, que apetrecho são esses, gente, né? O médium precisa disso, né? Vai psicografar, precisa de lápis, papel, não sei mais o quê, receitas, psicografa uma receita médica, ou uma comunicação espiritual, ou uma mensagem consoladora. Então, os apetrechos do médium são, essas questões são utilizadas lá na hora, né? Poder de apetrecho, de serviço, em atividade constante. Hilário perguntou, então, a Aulus, que é o orientador de André Luiz e Hilário nesta obra, né? O orientador. Aí perguntou Hilário, por que tantas mensagens pessoais nos espíritos amigos? Ou seja, por que, na verdade, ela era portadora, como outros médios, de tantas mensagens vindo do além? A pergunta de Hilário é interessante.
São respostas, disse Aulus, reconfortantes a companheiros que lhes solicitam assistência e consolo, ou seja, é uma mensagem de um familiar que desencarnou, de um amigo, etc., que manda uma mensagem de consolo, um filho, um parente, um marido, uma esposa, um irmão, isso é possível, ou uma orientação de cunho geral para quem está ali, uma mensagem consoladora, ou uma receita médica, que isso também pode acontecer. Realmente acontece isso, especialmente em homeopatia, é muito comum acontecer em algumas instituições de espírito de outrora, hoje ainda acontece, né? Aí, Hilário, isso é sempre muito, muito curioso. E essas respostas, perguntou ele, traduz a equação definitiva para os problemas que expõe? A pergunta é, escuta, Paulos, essas respostas vai resolver os problemas que vem aqui em busca de solução? Como se fosse mágica, né? Pergunta interessante, né? E aí Aula disse, não, claro que não, né? Ele disse, de jeito nenhum. Entre auxílio e solução vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade, disse ele. E não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. Isso é interessante para a gente entender. Quando você vai à instituição espírita, não é mágica. Chega, não, pá, chegou aqui, está resolvido tudo. Não. Porque no âmbito dos processos obsessivos, por exemplo, são processos graves, complexos, que remontam, às vezes, a várias encarnações, ódios, ressentimentos, questões de muito tempo atrás, ou às vezes um problema de saúde também grave que não se resolve em passe mágica, não. Como você vai também a um consultório médico, o médico vai examinar, vai pedir exames para fazer um diagnóstico, é preciso um tratamento, né, a longo prazo, não é assim? Toma os remédios, faz a aplicação de algum tratamento específico, no decurso do tempo, se você tiver persistência, se tomar os remédios direito, se fizer a dieta que o médico passa, dependendo do problema, é que vai gradativamente você vai se recuperando. O espiritual não é também, é da mesma forma, às vezes até muito mais complexo do que isso. Então, primeiro, nós já vimos caso passado. Se você vai a uma instituição espírita e recebe o passe só terá um retorno e você só assimilará as energias, os fluidos benéficos espirituais se você tiver receptividade. Se você for ali, se não tiver a menor crença, por isso que, na verdade, o médium passista pede você fazer uma oração, uma prece. Por quê? É a receptividade. Você receber aquele medicamento sublime que vem através do benfeitor espiritual, que passa pelo médium, aplicando na cabeça, que termina nas mãos dele, passando para a pessoa receber as energias. Você tem que ter a receptividade. É como sem o médico. Se o médico passa as receitas, se você não toma o remédio, não vai adiantar absolutamente nada. Então não há mágica, não existe a história assim, vai para uma casa espírita e de repente ficou curado. Não funciona assim. Então, a aula diz, não, não é assim. Tem o auxílio. Se você persistir, se você tiver equilíbrio, se você se ajudar, você vai receber uma ajuda para você continuar se melhorando. É um estímulo, é uma possibilidade. Ou se você faz suas renovações. Se está dizendo lá você tem uma conduta, você continua com ódio no coração. Se você é um problema de obsessão, se você não cuida, olha, você tem que se cuidar, ter sua reforma limpa, buscar o perdão, buscar o amor, buscar a fraternidade, porque na hora que você eleva sua faixa vibracional, a entidade espiritual perde contato com você, perde a sintonia contigo. É esse o processo. Para gradativamente aqueles problemas que decorrentes da obsessão, cessada a obsessão, você possa gradativamente melhorar, porque os estragos ficaram. Normalmente, esses processos obsessivos são falhas morais nossas do nosso perispírito. É um processo gradativo, não é mágica, né? Aí continua perguntando Hilário com curiosidade que lhe é peculiar. E se é assim, perguntou ele, por que motivo o intercâmbio? Se você vem aqui e não resolve o problema, por que então haver a comunicação espiritual? Essa é a pergunta de aula, né? Uma pergunta muito pueril, mas eu acho que, na verdade, essas perguntas todas são postas com a finalidade de esclarecer aqueles que estão lendo essa obra, não é? Nem todo mundo que está lendo essa obra já tem um conhecimento mais aprofundado da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, das compreensões da mediunidade. Então, essas perguntas parecem um tanto quanto pueris, mas são importantes para esses conceitos ir sedimentando em nossos corações, nossas compreensões, né? Então, disse, olha, pergunta, por que o intercâmbio? Se os desencarnados, perguntou Hilário, não podem oferecer, ou seja, os espíritos, uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda são encarnados, por que a porta aberta entre eles e nós, ou seja, entre os espíritos e os encarnados? Essa é a pergunta que fora feita por Hilário.
E então responde aula, né? Não te esqueça, meu amigo, do impositivo da cooperação na estrada de cada ser, disse ele. Ninguém vive só, gente. Nós precisamos o tempo todo da cooperação de cada um de nós, né? Os pais precisam ajudar os filhos, os maridos precisam ajudar a esposa e vice-versa, né? Os mais velhos ajudam os mais novos. É dentro da filosofia de Deus que todos nós precisamos de conselhos. Quem mais tem ajuda quem menos tem, quem é o mais sábio ajuda o mais ignorante. É isso. A vida nós viemos aqui para. Vivemos um planeta de expiações e provas, viemos aqui para, na verdade, aprender as lições que não aprendemos ainda. Ninguém está aqui de férias. Ou então, para nos redimir dos graves erros do passado, né? Que possamos é, nos pacificar com aqueles que cometemos algum erro grave, reparar nossos erros. Então é isso. Não existe essa mágica, né? É a cooperação. Deus assiste o homem pelo homem, como diz André Luiz, né? Todos nós somos assim. Não existe nenhum filho de Deus, por mais infeliz que o seja, por mais desequilibrado que o seja, e não tem alguém mais equilibrado e mais feliz que o ama, que está sempre disposto, em nome de Deus, a ofertar-lhe a mão para tirar ele do charco, do lamaçal, por aí vai, né? Na vida eterna, disse ele, a existência do corpo físico, por mais longa, é sempre um período curto de aprendizagem. A gente vem aqui para cumprir uma missão, um pequeno, na vida eterna, isso aqui é um pequeno lapso, um pequeno espaço de tempo da vida eterna, e não viemos aqui cumprir missões, viemos aqui aprender as lições que não aprendemos ainda, né? Disse ele. E não nos cabe esquecer que a Terra é um campo em que aqui é a nossa batalha evolutiva, onde aqui você aprende as questões, onde você cai e levanta, onde você aprende a levantar depois da queda, onde você tem alegria e tristeza, a gente aprende com as adversidades. Primeiro vem o convite ao amor, e normalmente, em função do nosso estágio, muitas vezes ignoramos o convite ao amor. O Evangelho é um convite extraordinário. E aí, quando a gente ignora o amor, vem então a dor reparadora. A gente aprende que a velha informação de que a dor ensina a gemer é um fato. Às vezes você é aconselhado por um pai, por um avô, por um amigo muito querido, e termina tomando a estrada diferente, e vai, cai, levanta e vai aprender porque não ouvimos o conselho daquele que nos ama, que desejaria a nossa renovação e transformação. O que não são, o que é o Evangelho, senão conselhos sublimes, né? Trazido por Jesus, por determinação de Deus, para cada um de nós. Olha, o conselho está aqui a conduta. Se seguir aqui, certamente vocês irão encontrar um porto seguro, uma estrada segura para levar à felicidade, mas às vezes a gente ignora sempre, porque não tem essa maturidade ainda e vê as consequências, né? Portanto, quando o amor é ignorado, o chamado amor vem a dor, ensina de qualquer jeito. A via mais dolorosa, mas a gente aprende de qualquer jeito, né? Dentro dos princípios de causa e efeito, ou seja, toda ação corresponde à reação. Fez o bem, colhe o bem. Fez o mal, colhe o mal. Isso é assim, não tem jeito, diz ele. Dentro de causa e efeito, né? Adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. É assim. Ninguém nasce ignorante e chega ao pós-doutorado sem passar pelas várias etapas do aprendizado. Se o conhecimento convencional é assim, o espiritual não pode ser diferente, que é muito mais complexo, muito mais difícil. Né? Por que evoluir é tão difícil? Porque o nosso adversário não está lá fora, está em nosso coração, né? É você enxergar dentro de você seus erros, suas sombras e lutar para errar menos. Esse é um processo difícil. Como dizia Santo Agostinho, que o bom cristão é aquele que busca ser hoje melhor do que amanhã. Ser ontem melhor do que hoje e amanhã melhor do que hoje. Então é um processo. Nosso adversário não está lá fora, está dentro de nós próprios, né? Por isso que o processo é tão difícil, né? Tão complicado. Então, mas é uma luta que tem que vencer para atingir nossa maturidade, nossa maioridade e atingirmos a excelsitude, que é o grande objetivo de cada um de nós. Então, nós desejamos ser felizes. É preciso entender que existe um caminho, né? Existe uma fórmula que não dá para subir sem seguir esse caminho luminoso, né? Diz ele, a mente, diz ele, em verdade, é o caminheiro, você está no caminho, buscando a meta da angelitude. Ou seja, que é a mente, gente? A mente, eu diria assim, a grosso modo, que é a parte pensante do espírito. Todos nós desejamos a felicidade. Todos nós estamos nessa batalha, né? Mas é preciso passar pelas vivências, para a mente também amadurecendo, né? É isso? Contudo, não alcançará essa mente, esse espírito, diz ele, não alcançarás essa angelitude, essa sublimidade sem auxílio. Não, não existe isso. Todos nós precisamos de auxílio, de ajuda. Por que não vai para a escola? Porque precisa de ajuda dos professores para aprender, não é assim? É assim. Porque a gente precisa aprender as lições da disciplina, etc.
Com a família, com o pai, com a mãe, que tem autoridade, que vai mostrar o caminho, etc, etc. Quando ignora tudo isso, todos esses aconselhamentos, etc., vem a luta da vida, né? As quedas e levantes. É isso, é assim. Mas ninguém chega lá sem passar por esse processo, né? Diz ele. Ninguém vive só, disse Aula, e é fato. Todos nós temos, além dos nossos conselheiros, os nossos anjos da guarda encarnados, nosso amigo espiritual encarnado, pais, avós, irmãos, amigos, nós temos os amigos espirituais, são nossos guias, nossos tutores, que chama a doutrina católica dos anjos da guarda, é a mesma coisa, ninguém está livre. E, aliás, André Luiz traz uma informação outra, além do convencional anjo da guarda, amigo espiritual que todos nós temos individual, tem um amigo espiritual da família, que alberga aquela família. Olha que coisa interessante. Está lá dito isso lá no livro Entre a Terra e o Céu, né? Veja como Deus é Pai misericordioso e bom e nos manda esses tutores, esses conselheiros. Não será por falta de estímulo, de conselho, de apoio. Não, ninguém está solto, ninguém está sem ajuda. Todos nós temos ajuda. Às vezes a gente ignora, não cria sintonia com eles, é uma outra história. Mas a ajuda vem sempre, né? Os pretensos mortos, disse ele, os espíritos, disse Aulus, os pretensos mortos, ou seja, os espíritos vivos de lá de lá, precisam amparar os companheiros em estágio de matéria densa, ou seja, é os espíritos, nossos guias, nossos anjos da guarda, ajudando os que estão aqui, né? Porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. Ou seja, essa reciprocidade ela é importante, porque os benfeitores espirituais que são mais esclarecidos, que vêm aqui, nossos amigos espirituais todos encarnados, nos ajudam porque eles também precisam de ajuda. E todo o bem que ele escolhe do bem que faz a gente, eles elevam-se, eles renovam-se. Serão os depósitos, que eu gosto de chamar assim, na poupança do espírito. Todo o bem que você faz, você cria crédito. Todo o bem que a gente faz a alguém não só beneficia aquele bem direto. A gente, aquele que é beneficiado, ele fica grato, que roga aos céus que Deus ilumine e abençoe a você, como você é o benfeitor, mas muito mais do que isso. Os amigos, os pais, os irmãos, os companheiros daquele que você fez o bem também rogam. Então, o bem é essa coisa extraordinária, que é como se joga aquela pedrinha na água e está reverberando. Todo bem feito lhe reverbere muito. Não é só o beneficiado que recebe, que pede a Deus bênçãos. Todos que amam aquela criatura lhe pedem. Como infelizmente o mal também é assim, né? Quando se faz um mal a alguém, não só é aquele que vai resmungar contra você e desejar desarmonia contra ele, dependendo do estágio. Mas também estão próximos também, têm sentimentos infelizes em relação a você. Veja a importância da prática e da vivência do bem, do amor e da fraternidade, né? Muito bem. Então está dizendo o seguinte: ó, os mortos de hoje que ajudam serão vivos amanhã, reencarnarão amanhã. Os espíritos, a maioria dos nossos amigos espirituais, não são criaturas sublimes, angelicais, não, porque as criaturas angelicais estão em tarefas muito mais elevadas. Quanto mais elevado o espírito, mais tarefas outras têm. Nossos amigos espirituais são pessoas que estão espíritos mais ou menos do nosso nível, um pouquinho mais além. E eles nos ajudam porque amanhã também eles precisam de ajuda e tendo a simpatia e a gratidão, amanhã eles estão no nosso lugar encarnado e precisam da ajuda também. Então é uma estrada de duas vias, né? Todo o bem que você faz, você recebe o bem em troca. Jesus falava que a gente colhe o que planta, né? Então está dizendo isso. Os amigos espirituais de hoje serão amanhã encarnados que terão a necessidade também da simpatia e da ajuda, né? Aí ele diz, olha, é da lei. Que lei que ele está falando, gente? É a lei de Deus, a lei do progresso, a lei do amor. São leis imutáveis, né? Em todo o universo, né? É da lei do amor, da fraternidade. São leis imutáveis no mundo inteiro, né? No universo inteiro. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, não é assim? Os que mais são sábios traz afirmações para a ignorância. Só assim, não. Se nós encarnados assim praticamos, não é assim? Os avós mais sábios, os pais, os tios, vem nos dar conselho, orientar, meu filho, você não passou por isso, eu estou aqui dizendo que o caminho mais certo é esse. Então, se os mais sábios orientam os mais ignorantes, os que mais têm ajudam os que menos têm, não é assim? Nós somos capazes de ajudar os sofredores, de fazer a caridade e o amor, imagine no plano espiritual, que é muito mais apropriado, muito mais aperfeiçoado, né? São regras. A gente aqui na Terra vive as normas das regiões mais elevadas, claro, de forma ainda bastante fragilizada pelo nosso estágio, mas são regras universais, gente. É assim que precisa entender.
São regras universais. Quanto o mundo mais elevado, mas se vive na sua pluralidade, na sua beleza, no seu esplendor. E a gente aqui aplica de forma muito. Mas a ideia da família carnal é uma ideia muito, digamos assim, em carnal entenda do consanguíneo, é uma visão ainda muito limitada da visão da família universal. Todos somos filhos do mesmo pai, nós estamos distantes dessa compreensão. A gente tem dificuldade de compreender até a família carnal, a família consanguínea, né? Mas essa é a ideia. Nós temos o dever de assistir, de ajudar os nossos familiares. De uma forma mais ampla, mais compreensiva, nós temos a obrigação de ajudar todos os seres que estão ao nosso redor, que são todos irmãos, filhos do mesmo pai, né? Muito bem. Os homens cooperar, aí conduzem aqui. A ignorância ajuda os bons e tal. Os homens cooperando, homens encarnados, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, ou seja, os médios, aqueles que praticam bem, aqueles que praticam a caridade, a benevolência, uma instituição qualquer que faz a caridade, sempre terá alguém, espírito, que está ali ajudando ele, intuindo. Sempre que o bem é feito, tem sempre, é como no nosso evangelho de cada dia, nós temos benfeitores que nos orientar, nos ajudar. Então, assim, ó, os espíritos que são, na verdade, os encarnados, são instrumentos dos benfeitores espirituais, atrai as simpatias preciosas para a vida espiritual. É o quê? É a colheita, não é? A pessoa dizia que a gente colhe que planta. Se você é instrumento dos benfeitores espirituais para fazer o bem, aquele bem feito, quando você chegar no lado de lá, você vai colher o que você plantou. Ou o mal, né? E as entidades amigas, disse ele, auxiliando os encarnados, ou seja, os espíritos auxiliando os encarnados, estarão reconstruindo facilidades para o amanhã, né? Os encarnados, os entidades, os espíritos para o amanhã. Por quê? No dia de amanhã. Quando ele volta ali, teste. Quando eles voltarem para cá, vão precisar de ajuda do mesmo jeito. E tendo as simpatias, a reciprocidade pelo bem que você fez, terá também aqueles que você ajudou, que estão no mundo espiritual, ou os parentes dele, ou etc., grato sua bênção, que vem em socorro por reciprocidade. Ajudar. É a lei da fraternidade. A gente colhe o que planta, a lei de ação e reação, não é? Quem lembra o extraordinário, leu o extraordinário livro Missionário da Luz, no capítulo 13, deve lembrar da reencarnação de Sergismundo, que para mim é uma das páginas mais belas a respeito da reencarnação na doutrina espírita que li, de uma completude extraordinária. Lembrando lá que Segismundo ele cometeu um crime gravíssimo ao retornar ao mundo espiritual por ter matado um senhor, matado porque desejava a esposa dele, né? Matou e voltou ao mundo espiritual numa situação dramática. O que ele assassinou, assassinou, voltou altamente revoltado no mundo espiritual. A esposa, que não tinha nada, nenhum interesse por ele, também voltou numa situação dramática, a sérios compromissos. Ele voltou altamente endividado no mundo espiritual. Mas chegando no mundo espiritual, passou muito tempo de sofrimento, aí os três, né? Mas como Deus é Pai misericordioso e bom, resgatado que foi ele tirado da região das trevas, trabalhou muito no mundo espiritual, fez muito bem mesmo. E eu tenho uma instituição no mundo espiritual de ajuda aos espíritos necessitados, o ser imundo. E quando ele voltou para a própria reencarnação, para um reajuste dos três, os três passaram a viver. Ele iria ser filho daquele que ele assassinou, e a esposa dele ia ser mãe de Segismundo, né? Está tudo dito lá no livro maravilhoso, né? A quantidade de entidades que vieram em ajuda a ele foi maravilhosa. Não precisa ter cometido um grave erro do passado. Porque todo o bem que ele fez no mundo espiritual conseguiu muitas simpatias dos beneficiários, vieram tudo em auxílio a ele. A obra mostra isso. Então, não obstante você ter cometido um ato muito grave, ele cometeu, ele veio para cá. Porque todo mal cometido aqui tem que ser reparado aqui, na carne, né? Nos diz isso lá no livro, no livro Nosso Lar, está dito isso lá, que todo mal feito aqui tem que ser reparado aqui, né? E ele volta, mas teve auxílio de uma quantidade imensa de amigos espirituais que veio em agradecimento a ele pelo bem que ele fez. Então a gente colhe o que planta. Então vale muito a pena ler o capítulo 3 dos Mensageiros, do Missionário da Luz, que é exatamente contando essa necessidade de que os encarnados ajudem os encarnados ou vice-versa, né? Sim, disse Hilário, compreendendo essa história de que a gente tem que sempre ajudar uns aos outros, os encarnados, essa ajuda mútua, né? Entretanto, colocando-me na situação da criatura vulgar, disse Hilário, né? Escuta, mas
E a criatura está lá desencarnada, vulgar, sem muita compreensão das coisas, né? Recordo-me dizer que no mundo encarnado habituamos a esperar do céu a solução definitiva e absoluta para inúmeros problemas que nos deparam. Ah, se Deus quiser, eu vou resolver esse problema e não faz nada para se melhorar. Isso não pode ser assim. Todo mundo acha que, na verdade, as coisas acontecem, cai do céu as soluções do nada, sem você ter mérito. Não funciona assim, né? Você tem que fazer a sua parte, não é isso? Diz, olha, há uma compreensão errada. Semelhante atitude, disse Aulus, decorre da antiga viciação mental do planeta, quando as pessoas imaginam que as coisas acontecem um passe em mágica. Não funciona assim. As pessoas imaginam assim. Você faz, você cometeu seus erros, mas aderiu à igreja A, à igreja B, à igreja C, você está salvo. Isso não existe essa situação. Eu mesmo vi outro dia, pessoal, eu agora me converti à igreja A, estou pagando o dia, não estou salvo. Isso é uma bobagem, sem tamanho, não existe essa história. Se você não se renovar, não se transformar, ninguém pode colher o que não plantou, dizia Jesus, né? Colhe o que planta, né? É exatamente o que ele quer dizer. Ninguém vira anjo porque morre. Isso não existe. Você é a mesma criatura quando você desencarna, uma mudança básica. Aqui você pode até disfarçar, que é um lobo em pele de cordeiro. Mas quando você desencarna, você é quem você é. Se tem luz, a luz aparece. Se você tem sombra, ela também está lá. Não existe mudança, não existe mágica, né? Para maior clareza do assunto, rememoremos, disse Aulus, a exemplificação do Mestre Jesus. Olha aí, querido, governador espiritual do mundo, confirmando que Jesus é exatamente o governador do nosso planeta. Desde que o planeta foi criado há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus fora, portanto, designado por Deus para auxiliar ou para governar, em nome de Deus, governar nossos destinos, os filhos que vinham, né? Jesus é o governador do nosso planeta. Está lá no livro A Caminho da Luz, capítulo primeiro, né? Então, Jesus auxiliou a doentes. Quem vê a história de Jesus, vê, Jesus curou muita gente. E aflitos, quem o buscava, ele ajudava, mas sem redimir nenhum deles das questões fundamentais que lhe dizia respeito. Não. Jesus ajudava, Jesus orientava, auxiliava, mas você não está livre de suas responsabilidades. Ele cita aqui o exemplo de quatro espíritos que foram atendidos por Jesus, está no Evangelho. Zaqueu, quem lembra de Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram os coletores de impostos. Naquela época, ninguém gostava de pagar imposto como não gosta hoje, mas naquela época era muito pior, porque, na verdade, você pagar imposto a Roma, e a Roma, naquela época, a Galiléia era uma colônia de Roma, explorava o máximo, aí que você queria pagar menos ainda, né? E esses publicanos, muitas vezes, abusavam, cobravam mais do que devia, e Roma fazia vista grossa para isso, que muitos deles eram assassinados, transportando recursos, etc. E Zaqueu era o chefe dos publicanos. Imagina como esse camarada era considerado, né? Era um homem de má vida para o público. Um ladrão, em últimas palavras, né? Essa era a ideia. Então, Zaqueu, o rico prestigiado, mas Jesus não fez uma visita à casa dele, todo mundo estava a passagem. Jesus ia passando, e Zaqueu era uma criatura pequenininha, subiu num pé de sicômoro para ver Jesus. Porque ele estava com o coração preparado para a sua mudança, ele estava com o terreno do coração preparado para ser colocada a semente do Evangelho de Jesus. E Jesus sentiu isso. Quando Jesus passava pela rua, vendo Zaqueu em cima do pé de sicômoro, disse, Zaqueu, desça que hoje precisa ser recebido em sua casa. Jesus entendeu que era o momento daquela criatura se renovar, se transformar. E ele ficou tão feliz ao receber Jesus e seu grupo de pessoas, e os fariseus reclamando, como seu, 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 o seu mestre vai comer com um homem de má vida. Mas Jesus entendeu exatamente que se chegado o momento de Zaqueu se renovar. E Zaqueu ficou tão feliz que disse: mestre, estou tão feliz que você veio à minha casa que hoje todo o mal que porventura, tudo que eu tenho, se eu dividirei a metade e darei para os pobres. Olha aí, um arrobo de generosidade extraordinário, né? E se cometer algum mal a alguém, eu indenizarei em quádruplo. Jesus disse: hoje a salvação entrou em sua casa, Zaqueu. E desde aquele encontro sublime de Jesus, Zaqueu se transformou completamente. Passou a ser uma pessoa completamente vivenciando o Evangelho. Jesus se transformou. Então, Jesus não redimiu ele, Zaqueu, dos seus pecados, não. Mas a visita de Jesus foi tão extraordinária que tocou o espírito de Zaqueu, que transformou-se, fez sua reforma ainda, sua transformação, né? Então, o rico.
que foi feita, sentiu-se constrangido a modificar sua conduta com a presença de Jesus, sentindo o magnetismo de Jesus, transformou completamente. Aí também aqui Aulus fala da história de Maria de Magdala, aquela célebre e bela prostituta, né? Mulher rica, muito rica, mas infeliz. E depois de tanta infelicidade, vindo falar de Jesus, o sublime Rabi da Galiléia, que falava a alma das criaturas e redimia e transformava, buscou a Jesus. E o contato foi tão extraordinário que ela se transformou completamente. Né? Jesus a recebeu-a como uma irmã muito querida, entendeu que ela estava em fase de transformação, por isso procurou, né? E a partir de então ela abandonou a vida da prostituição, doou o que tinha, que ela era uma mulher muito rica, e passou a viver seguindo a Jesus. E quando Jesus desencarna, quando Jesus é crucificado, ela passa a viver com os leprosos no Vale dos Imundos, atendendo aquelas criaturas. Foi um trabalho de redenção, de transformação imensa, não? Maria Magdala, que ele recebeu a carinhosa atenção, diz Paulo, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate e renovação interior. Não, ela fez sua luta imensa, sua transformação imensa. Então, o fato de Jesus ter assistido essas criaturas não significa que eles ficaram, redimiu seus pecados, como imagina. Não, não é isso, não. Jesus deu força, impulsionou, tocou aquela alma para ele se transformar, se renovar. Essa é a grande questão. Ele está dizendo isso em resposta àquela pergunta de lá atrás. Escuta, mas por que então há o contato dos espíritos com o encarnado se não vai resolver o problema? Não, é a cooperação. Jesus, quando encontrou Zaqueu com a Maria Magdalena, ele não livrou aquela criatura dos seus pecados. Não. Todos nós temos que pagar nossas dívidas, de nos renovar, nos transformar. Mas o encontro foi renovador. Quantas criaturas encontraram Jesus e não sentiram absolutamente nada? Por quê? Porque o coração daquelas criaturas, o terreno do coração daquelas criaturas, não estava preparado ainda para receber a semente do Evangelho de Jesus. Muitos. E outros, como Zaqueu e Maria Magdala, ficaram profundamente emocionados, tiveram a emoção imensa diante do magnetismo do Mestre, porque estavam com o coração preparado para a renovação, para a transformação. Né? E falou de Lázaro. Lázaro, aquele célebre criatura que tinha desencarnado, né, que estava em letargia, que Jesus mandou soerguer. Lembra? Lázaro, que estava morto, estava em letargia, não estava morto, o espírito estava lá ainda. Reerguido das trevas do sepulcro, que já estava sendo sepultado na caverna, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Não, porque foi revivido por Jesus, não quer dizer que ele ia morrer de novo. Ia precisar se renovar. Ele continuava com suas responsabilidades de transformação e renovação, né? E transformação mais extraordinária do que não a de Paulo de Tarso, gente. Paulo de Tarso era um dos mais prestigiados juízes do Sinédrio, que era o tribunal da raça judia. Homem culto, naquela época, em Tarso tinha uma universidade, era um com grande capacidade de conhecimento, um muito inteligente, muito rico, muito importante, né? E essa criatura que perseguiu os cristãos na sua célebre viagem a Damasco, em perseguição a Ananias e um grupo, porque Ananias levou os conhecimentos do Evangelho à sua noiva, que estava para morrer, e ela se converteu ao cristianismo quando, na verdade, estava morrendo, né? Abigail, que era irmã de Estevão, né? E Paulo ficou com muito ódio de Jesus, que ele achava que Jesus era um falso profeta, né? E então pediu uma autorização do Sinédrio para perseguir e matar Ananias e um grupo de cristãos que estavam em Damasco. E eles foram, quando na chegada, em pleno meio-dia, no deserto de Damasco, na Síria, ao célebre encontro de Jesus, o Espírito de Jesus tinha sido crucificado, com Paulo, em pleno meio-dia. Jesus tinha sido crucificado. Está lá no Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, no extraordinário livro Paulo e Estevão, né? E foi tão extraordinário o encontro do Espírito de Jesus em pleno meio-dia, no deserto da Síria, que a luminosidade de Jesus foi tão extraordinária que superou o sol de meio-dia do deserto, né? E a história que nós sabemos, o célebre encontro de Paulo, que Paulo achava que Jesus era um falso profeta, e quando teve a ideia do esplendor de que Jesus efetivamente era o Messias que o mundo esperava, ele não teve dúvida. Perguntou, mestre, o que queres que eu faça? Porque ele tinha um coração de retidão. E na hora que ele entendeu que Jesus era o Messias, ele só fez isso, perguntar a Jesus, o que queres que eu faça? Jesus orientou, que ele ficou cego na hora, que procurasse entrar em Damasco e procurasse aquele que ele ia assassinar, que o objetivo era esse, e ele recebeu todas as instruções para seguir o seu evangelho, que Jesus sabia de que Paulo efetivamente era um espírito forte, corajoso e poderia divulgar o seu evangelho. E ele fez.
teve uma missão fundamental da divulgação do Evangelho de Jesus, especialmente aquele junto aos gentios, que eram as criaturas que eram politeístas. A tarefa mais difícil que Jesus tinha orientado os seus discípulos a procurar primeiro os judeus, que eram monoteístas. E ele tem um papel absolutamente fundamental de renovação e transformação. Só, Paulo diz aos Paulo de Tarso foi por ele, por Jesus, distinguido com apelo pessoal. Mandou entrar em Damasco e procurar Ananias, das portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho de sua missão. Não. Foi uma missão por mais difícil. Paulo se renovou e teve a ira do sinédrio em cima dele, dos amigos, da família, de todo mundo. Paulo, onde chegava na cidade dos gentios, pregando o evangelho, etc., levava surras, foi apreendido, foi açoitado, foi apedrejado, né? É tanto que quando ele foi degolado em Roma, no mesmo dia que Pedro foi crucificado em Roma, ele disse uma frase extraordinária, está lá no livro Paulo Estevam, né? Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Trague meu corpo as marcas do Cristo. Olha que coisa extraordinária. Quer dizer, não sei o que vivo. Eu, na verdade, sou uma página viva do Evangelho. Eu vivencio o Evangelho. E meu corpo, cheio de cicatrizes, etc., trago meu corpo as marcas do Cristo, do sofrimento, da transformação, mas não abriu, nunca deixou de cumprir sua missão. Por mais que, na verdade, fosse árduo e duro e difícil, né? Faz parte da vida. Todos nós temos nossas missões, né? Agora, estou dizendo, muitos outros se encontraram com Jesus, ignoraram, não estavam ainda no tempo. Então, a assistência, tudo em resposta à pergunta que Hilário fez lá atrás, a Aulos, sobre por que, na verdade, o contato do desencarnado não resolve o problema das criaturas que procuram na instituição o conselho e assistência. Não há milagre, né? Vem assistência, você precisa ver sua parte, como Paulo Itácio fez sua parte, Lázaro, Maria Magdala, Zaqueu e por aí vai, né? Muito bem. Segundo reconhecemos, disse Aulos, seria ilógico aguardar dos desencarnados, dos espíritos, a liquidação total de nossas lutas humanas. Não é assim. Não é assim. Se você comete seus erros graves, você vai ter que redimir-se. Tem que, na verdade, redimir-se os seus erros. Né? Você tem que, ninguém se exime de Jesus, nós devemos pagar até o último centavo. Nossa dívida, ela é individual. Ninguém pode redimir a dívida dos outros. Não, não é assim. Você recebe um incentivo. A força como Lázaro recebeu, como Paulo, Maria Magdala, para seguir sua jornada. As bênçãos, assistência, né? Isso significa, isso significaria, se porventura fosse liquidada as dívidas do passado, sem uma transformação e renovação, disse Paulo, significa furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor. O trabalho redime, transforma, educa, modifica-se, né? O trabalho é fundamental na vida de cada um de nós, nos transforma, nos educa, nos renova, né? Ou substituir a lição do aluno necessitado de luz. Seria achar que as pessoas vão ficar sábios sem ir à escola, sem os ensinos, sem o estudo. Não. Toda visão de lição de aprendizado precisa do trabalho renovador e de transformação. Então, os bons benfeitores espirituais, em última instância, o que a aula quer dizer? Vem nos assistir, vem nos orientar, vem nos auxiliar, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Faz a sua parte que eu ajudarei, dizia Jesus, né? É isso? A essa altura, não longe de nós, disse André Luiz, simpática senhora, encarnada, monologava em pensamento. Ela estava lá assistindo a palestra da instituição espírita, né? Ouvindo o trabalho, mas ela em pensamento. Meu filho, disse ela, se você não está morto, visite-me, porque o filho dela está desencarnado. Visite-me, venha, venha. Estou morrendo de saudade, meu filho. E angústia, estou muito angustiado. Fale-me alguma coisa, disse ela, pela qual nos entenderemos, nos entendamos. Ou seja, pediu uma mensagem que estava muito angustiada, sofrendo muita saudade do filho, pedindo que ele viesse ali dar uma palavra de alento, uma mensagem consoladora a ela, né? Dizia, continua dizendo, se aproxime, se tudo está, se tudo não está acabado, se o espírito morre, se não morre, aproxime-se da médium que estava lá, né? E comunique-se, dê uma mensagem, disse ela, né? Dizendo em pensamento. É impossível, disse ela, a mãezinha com o coração partido, dolorido, né? É possível que você não tenha piedade de minha dor, de meu sofrimento, de minha angústia, de minha saudade, né? As frases amargas de Sandra Luiz, embora inarticulado, porque ela não estava falando, era só em pensamento, atingiu a audição de quem? Eles têm a capacidade de perceber, de ouvir
as mensagens emanadas pelo Espírito, né? Eles captam, os Espíritos têm essa capacidade de emanar, compreender, de receber essas informações. Quase se fossem arremessadas em voz abafadíssima. Eles captaram essas informações. Leve rumor, de repente, aquele ambiente começou um certo rumor. A retaguarda teria-nos atenção, ou seja, alguém de forma muito nada silencioso, certamente um espírito brutalizado, para aquele furor está acontecendo, que vinha acontecendo. Disse ele um rapaz desencarnado, o filho da senhora, apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração, ou seja, e a gente precisa entender isso, né, gente? Quando a gente perde um ente amado e querido, o nosso sofrimento pressupõe, é percebido pela entidade que sofre também. Nós devemos mandar para essa criatura paz, amor, oração, pedir que Deus o sustente, o abençoe, que Deus ilumine, que ele seja feliz, etc. A nossa angústia, nossas lamentações são recebidas. Lembro bem de uma comunicação de Chico, ao receber uma mãezinha lutada pela morte do filhinho. Dizia ela que todo dia ia lá no guarda-roupa e passava a mão na roupa da criança que estava lá, via, chorava muito, e etc. E Chico disse para ela não fazer aquilo, porque aquele sofrimento dela reverberava muito na criança, que não podia repousar do lado de lá. E estava, todos nós, como desencarnamos, passando por uma fase de perturbação. É exatamente essa transformação, essa mudança de plano, acontece isso, você tem uma perturbação, até você se adaptar àquele mundo novo. É como se sair aqui do calor do Nordeste e de repente chegar na Sibéria. Achei um choque muito violento. Até você se acostumar, passa alguns dias. Do mundo espiritual não é diferente, não. É mais complicado ainda, essa mudança de plano. E a mãezinha reclamando da saudade, a criança dizendo. Então, que ela passava as mãos na roupa lamentando, eu sentia o arrepio lá, a dor, a angústia da mãe, sentia tudo. E Chico dizia para a mãe não fazer aquilo, está perturbando a criança do lado de lá. É a mesma coisa da mãezinha aqui, está lá reclamando e tá, solicitando, etc. Muito bem. Aí a criança veio, o rapaz veio então, gritando, o rapaz. Invencível atração, porque a mãe fez um apelo tão dramático de sofrimento e de angústia que ele veio. Da boca amafanhada, ou seja, machucada, escorria, é a forma literal de dizer, a amargura em forma de palavras comovedoras do espírito, né? Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se for a atormentada criança, aconchegando-se ao regaço, ou seja, ao colo da mãe, sentando ou deitando a cabeça no colo da mãe, dizendo ele de forma ele em espírito que ela captava, mas não via, ela não apenas pela intuição. Não me abandone, disse ele, sofrido. Estou aqui, ouça-me, mãe. Não morri, perdoa-me, perdoa-me. Sou um renegado, sou um sofredor, um náufrago, aquele que se perde. Sou um perdido, sou um renegado, um abandonado, disse ele. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre. Ou seja, ele suicidou, fugiu dos problemas, fugiu das suas responsabilidades que aquela encarnação veio trazer, de suas provações, certamente fruto de um passado de erros, né? E não resistiu à sua provação e piorou a situação, né? Aniquilou-se, desencarnou e disse, eu achava que era infeliz quando estava desencarnado, mas aqui sim, o sofrimento é muito mais atroz. E gostaria sim de deixar de existir, mas o espírito é imortal, não tem como fazer isso. Então, diz aqui, vejo o sofrimento de perto, mãe, e desejaria aniquilar-me para sempre. Tal a vergonha que me aflige o coração. Porque as pessoas, às vezes, quando se suicidam, não percebem isso. A dor é tão grande que ele não entende que quando desencarna, vai deixar a dor muito maior naqueles que ficaram, na mãe, no pai, no filho, no espírito, na mulher e tal. Não entende isso. Às vezes, a pessoa desencarna e deixa os filhos abandonados, sem alimento, sem nada, uma dor imensa. E ele só pensa na dor dele, mas não imagina a dor que vai causar aos outros, né? Aí a mãe de coração partido com essa situação toda, né? A mãe que se via, que ele via a figura agoniada, a mãe não lhe via a figura agoniada, ela não conseguia enxergar o espírito, ela não tinha mediunidade, portanto, não tinha essa visão. Mas registrava ali a presença por intuição, registrava, mãe, registrava a presença por intuição. Até ele traduzia a ansiedade, ela ansiosa por sentir a presença do filho e constrangir o peito. Ela sentiu o filho profundamente angustiado ali perto dela. E sentiu a angústia dele também, né? Aí diz André Luiz que dois vigilantes, é importante entender, do plano espiritual, naturalmente, né?
Aproximando-se, arrebataram, pegaram o rapaz, que estava no colo da mãe, no regaço, né? E lá adiante, e levaram ele para ser socorrido, porque a presença dele ia perturbar cada vez mais a mãe, pelo estado de sofrimento que ele estava, né? E Aulos, que estava ali ó, perto, foi em socorro à mãezinha, que estava de desespero, sentiu todo o drama da mãe, né? Que se deu pressa em socorrer, a senhora em lágrimas, sentindo a energia e o sofrimento do filho, ela captou tudo, né? Ouvimos-la, diz André Luiz, reclamando mentalmente. Não será melhor segui-lo? Ela não externou isso verbalmente. Ela sentiu a presença do filho em sofrimento. Seria melhor segui-lo, morrer e descansar? A situação era tão lancinante, tão terrível que ela estava sentindo, e sentindo o filho num profundo sofrimento, que queria, que desejou também desencarnar e seguir o filho. O amor de mãe que é imenso, né? Meu filho, disse ela em pensamento. Quero meu filho, quero meu filho. Aulos, que estava lá aplicando os recursos magnéticos, passes, etc., com a desenvoltura criativa, experimentou, sim, com o passe aplicado por Aulos, ela atingiu um alívio imenso, um bem-estar, porque ela aplicou os fluidos sublimes, né? Anotemos o caso da mãe sobre desavorada. Disse, anotemos, a Aulos dizendo para André Luiz. O filho suicidou-se. Ele está agora explicando. Aulos. O filho suicidou-se há meses. E ainda não conseguiu ela se livrar dessa perturbação imensa íntima. Continua reclamando do que foi, angustiando, reclamando de Deus pelo filho ter ido. E essa reclamação perturba o filho. Perturba, continua perturbando, quando ele precisa de quê? Que ele prece, pedir que Deus o abençoe, que Deus ilumine, que ele seja feliz. É assim. Porque todas as emanações que a gente manda, que é ser de amor e fraternidade, chega e fortalece e consola. Como todas as emanações de angústia e dor. Não é assim, gente? Quando tem um parente nosso em sofrimento, a gente não sente também? Sente. A angústia, a dor e o sofrimento de uma pessoa que a gente ama, termina doendo a gente também. Quem quer ver um filho, um pai, uma mãe, um irmão em sofrimento? A gente sente também, não tem como não sentir. E o desencarnado é assim também, por sintonia, recebe. Mas você emana amor, paz, fraternidade, vai levar calma, vai levar força, coragem, aquela criatura precisa de repouso para se adaptar ao mundo espiritual, notadamente esse filho que suicidou, pior ainda, né? Em sua devoção afetiva, disse Aulos, da mãe com o filho, reclama ali a manifestação pessoal. Ela queria que o filho incorporasse ali na média, sem saber o que pede, porque se ele incorpora e fosse fazer toda a angústia de sua dor do lado de lá, seria terrível para ela. Imagine como seria doloroso para ela receber toda aquela reclamação da dor, do sofrimento imenso de suicídio do lado de lá. Porque a chocante posição do rapaz, situação lastimável, constituir-lhe-ia pavoroso martírio à mãe. Se já chora em desespero por ele ter partido, imagine se ele vem contar o seu drama do lado de lá, a sua situação dramática do lado de lá. Seria terrível para a mãe, sem dúvida nenhuma, né? Por isso que, na verdade, não foi permitido ali que ele incorporasse. Ele estava ali, mas não lhe foi permitido porque o prejuízo seria maior do que o consolo. Na verdade, quando é possível uma comunicação, é quando a pessoa está em equilíbrio e vem trazer, mãe, eu passei por isso, sim, mas estou bem. Você vê as comunicações que acontecem nas instituições espíritas, vem contando do fato, mas que está bem. Você vê as cartas consoladoras que Chico recebia para as mães, era nesse sentido. Ele não, Chico nunca recebia uma carta de desespero, para mais desespero à mãe. Não, o objetivo das cartas é consolar. Cartas são consoladoras e uma comunicação naquela situação, quer seja através de carta, quer seja através da incorporação, seria terrível para a mãe. E enaltecer muito mais o sofrimento e talvez até um suicídio dela, provavelmente. Não aguenta nem resistisse. Olha que coisa dramática, né? Continua Aula. Não poderá, pergunta lá, não poderá desse modo recolher-lhe a palavra direta da incorporação, entretanto, ao contato do trabalho, sim, ele não pode, não foi possível, porque prejudicaria ela profundamente. Mas o contato espiritual aqui se processa, ela, com o trabalho, os passos que recebeu, ajuda, etc., incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Ou seja, a assistência que ela recebeu de aula, dos bons espíritos, etc., ele é sentir fortalecida, os conceitos ouvidos certamente no Evangelho, na dissertação, na palestra, que são tudo baseado no Evangelho, certamente traz força, consolação e coragem, porque o Evangelho é recheado de belas e consoladoras palavras, né? Dê certo, disse Hilário com inteligência.
não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida da mãe. Resolveu, não. No entanto, adquire força para recuperar-se. Com as energias recebidas ali, com os ensinamentos, com a aplicação dos passos, etc., assim teria força para devagarinho ir aliviando sua dor, sua saudade imensa. E ao invés de desespero, que não ajuda ninguém, nem a ela, e muito menos o menino, e canalizar seu amor profundo de mãe para ajudar ela própria no equilíbrio e também ajudar o filho através de suas orações de amor e fraternidade, né? Isso mesmo, André Luiz disse lá aos. Aliás, considerei a meu modo a mediunidade, assim, considerei a meu modo a mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Você o que é que está querendo dizer? A mediunidade que é praticada hoje não é novidade. Desde que o mundo é mundo, que a mediunidade está posta. Antigamente, a mediunidade era usada com outro fim. Lembra que eu falei que lá no começo, que na verdade nenhum rei, nenhum imperador ia à guerra ou fazer qualquer projeto importante sem ouvir seu profeta, sem ouvir o seu mago, sem ouvir o seu feiticeiro, sem, sei lá que nome se desse? Era o médium, né, que tinha essa capacidade. Ele era remunerado para tal. Era uma forma, ou alguns usavam como espetáculos. As consultas eram pagas, era uma história completamente diferente. Era a mesma idade? Era. Era utilizado de uma outra forma. É isso que quer dizer. Sim, a mesma idade, sim. A humanidade, sim. Ah, sim, aprovado. Lastimoso. Com a diferença da mediunidade outrora, com a diferença da mediunidade de hoje, é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, a de hoje, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo de si. O que é novo, na verdade, é tão somente a forma de modalidade dele, porque o sacerdócio de várias providências já isso, a mediunidade desde que o mundo existe, há muitos séculos. Detido nos espetáculos, que muitas das consultas eram pagas, como tinha os espetáculos das mesas girantes em Paris, que eram espetáculos, né? Era um divertimento, não era uma coisa séria, não tinha cientificidade, etc. Detido espetáculo do culto exterior, mumificando indebitadamente o corpo das revelações celestiais, que é exatamente o grande objetivo da mediunidade no dia de hoje, especialmente da mediunidade com Jesus, é exatamente o socorro, é a prática do bem, do amor, da fraternidade, como se é feito na instituição espírita. Por exemplo, as cartas consoladoras, que vêm dos pais, dos parentes, dos amigos, ou então os livros psicografados, trazendo lições sublimes à humanidade de entendimento, como isso que nós estamos lendo agora, né? Em inúmera quantidade de obras, de esclarecimento, etc., né? Ou um medicamento, uma receita, enfim, hoje a mediunidade é utilizada com cientificidade, o método a partir do extraordinário livro dos médiuns. Antigamente não, era no achismo, não havia cientificidade. Hoje não. A mediunidade hoje é praticada, alguém pode praticar em desconformidade, e muitas vezes é praticado, os cartomantes, com todo respeito, e outros que cobram por consultas, isso é um desequilíbrio. Infelizmente, isso não está em conformidade com o Evangelho de Jesus. E Jesus, quem deve dar de graça, o que recebe de graça, né? Com propósito somente de fazer o bem, sem importar quem, que é, como Jesus qualificava a caridade, né? Notadamente o cristianismo, diz Aulas, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo que se enquistou na superficialidade, no superficialismo dos tempos. Ou seja, o que quer dizer com isso, gente? Jesus vivenciava o seu evangelho e ensinava na natureza, sem suntuosidade, sem templo de pedra, sem templos luxuosos. Não, que o grande objetivo do evangelho não é trazer conforto, dar poder temporal a ninguém. O objetivo do Evangelho é trazer consolo às almas, é despertar para a luz, para o amor, para as verdades celestiais. O objetivo de transformar a humanidade. Jesus tinha compreensão que o Evangelho é transformador, por isso é o material didático mais sublime que a humanidade recebeu, com o objetivo de transformar o homem. Infelizmente, ele foi deturpado no decurso do tempo, para atender interesses outros. As religiões utilizam muito esses ensinos, né? Para fazer medo às pessoas, como foi feito na Idade Média, com a história do inferno, eterno, etc. Os dogmas eram com o objetivo de amedrontar as pessoas, de
interesses econômicos, e etc, e etc. A gente vê muito isso, infelizmente. O farisaísmo hoje está em muitas das religiões, obrigando as pessoas a doar ou ser instrumento de bucha de canhão de muitas pessoas por aí afora, que utilizam as massas ignorantes, como os escribas faziam antigamente, que cobravam fortunas para levar pareceres às pessoas mais humildes, em situação de dificuldade, as viúvas. Jesus vai ter uma consola, vai ter uma crítica muito forte à história da exploração dos escribas. Infelizmente, ainda hoje se vê muito isso, infelizmente, né? Muito bem. Ah, notadamente, a gente está explicando aqui, era preciso, pois, libertar-lhes os princípios, disse Aulus, a benefício do mundo, que cientificamente hoje se banha nos clarões da nova era, do Evangelho, né, puro, primeiro, na mensagem pura de Jesus, que é a transformação do homem. Não precisa de luxuosidade, não, não. Nós todos podemos ter uma comunicação direta, não há uma dependência nossa dos oradores espíritas, não há uma dependência nossa dos padres, dos pastores, não. Você pode ter uma comunicação direta com Deus. O evangelho é libertador. Entender e compreender, fazer uma prece direto. Isso é que é importante, é libertador. Você não precisa depender de ninguém. O evangelho é renovador, é libertador, né? Por esse motivo, o governo do mundo espiritual, Jesus, que cientificamente hoje se banha a nova era do clarão, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal, ou seja, só de algum grupo de criaturas que tinham que se utilizavam da mediunidade no começo, né? A praça pública, né? Hoje não, todos nós somos a mediunidade está em todas as faixas. Todos nós somos médios, aliás, né? E alguns que têm mediunidade ostensiva, mas não é patrimônio de ninguém, não. É uma missão que Deus nos dá, né? A fim de que a noção de eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. Ou seja, na hora que há uma comunicação espiritual, você está primeiro dizendo o seguinte: olha, a alma não morre. Se morresse, não estava se comunicando lá para cá. Pronto, nós somos eternos, nós somos seres eternos, filho de Deus, né? E a comunicação espiritual nos esclarece isso, que ninguém vira santo pelo fato de morrer, não. Eu venho contar a sua situação. Eu era assim e as consequências do meu ato, do bem ou do mal, suas alegrias, suas tristezas. As comunicações espirituais e a mediunidade é fundamental por essa razão. Por isso a importância de cada nós entendermos a importância da mediunidade no processo de educação do espírito, despertar para a luz, não é? A mediunidade ela é importante, mostrar que nós somos espíritos eternos, que somos todos filhos de Deus, que a gente colhe o que planta, que a Deus está passando agora é fruto de nossos erros do passado, mas que Deus é Pai e vai nos mostrar a oportunidade de se renovar, de se transformar. Então a mediunidade ganhou muito mais de visibilidade. Hoje as pessoas têm a mediunidade em todas as faixas, não é patrimônio de ninguém. Então, ela é hoje utilizada muito diferentemente do que era na época, antigamente, no surgimento dos espetáculos, quando tinha cientificidade, compreensão desse processo, né? E é assim que Jesus nos aparece, disse Aulus. Agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas. Não, Jesus não tinha dogma, não tinha fronteira. Não, não. Ele não era, Jesus não criou rito nenhum. Jesus não cara na natureza, não tinha rito, não tinha nada disso. Tocava o coração das pessoas, mostrava a beleza do amor, da fraternidade, da caridade, da fraternidade, da benevolência, do perdão. Mas sim, Jesus, em verdadeira feição de redentor, de transformador da alma humana, isso que Jesus vem trazer, gente. Isso é evangelho, é transformador, renovador da alma humana. Olha, o caminho é esse. Faça o bem, sem importar quem. Não faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feita. Isso é um caminho de renovação, de transformação, é mudança de mentalidade, de conceito, de coração, né? Então, Jesus é o instrumento de Deus por excelência. Ele nos traz o caminho, com todas as letras, com toda tranquilidade, nos convidando à renovação e transformação. Ele, Jesus, se utilizou da mediunidade para acender a luz de sua doutrina de amor. O Evangelho, Jesus usou largamente a mediunidade, né? Quem não lembra, quem não lembra os exemplos estão postos aí da mediunidade, né? Falando na verdade que João Batista era a reencarnação de Elias, falando da reencarnação naquela mesma passagem, perguntando lá aos apóstolos quem achava que era ele,
porque muitos achavam que Jesus era a reencarnação de alguns profetas do passado. Está tudo dito no Evangelho, em João, em Mateus, está dito lá, tranquilamente, né? Ou a manifestação de Jesus no Tabor, né? Todos são mediunidade extraordinária. O que dizer, então, do Pentecoste, gente? Jesus crucificado, e o grande problema é que Jesus dizia o tempo todo que ele voltaria, ele seria crucificado, mas ele voltaria, que ele não morreria, que o Espírito é eterno. Por isso a transfiguração do Tabor foi importante, para que os apóstolos entendessem que o Espírito era eterno. Vendo Jesus se transfigurar e vendo a materialização ali de Moisés, de Elias, né? Jesus exatamente queria que eles entendessem, acreditassem nisso. Então Jesus desencarna, Jesus é crucificado, aparece no dia seguinte a Maria, Maria de Magdala. Depois aparece aos apóstolos, passa 40 dias com ele, materializados, comendo, vivendo com ele, orientando como seguir o evangelho, como seguir a divulgação do seu evangelho, orientando, sendo visto por todos eles, comendo, dormindo com ele, tudo bem. E o final foi visto pelos 500 da Galiléia. 500 o viram, não foi 50 não, 500. Então Jesus queria provar que a mediunidade era um fato importante do esclarecimento na orientação do homem, né? A mediunidade é importante por essa razão. E os seus apóstolos usavam muita mediunidade para as curas, etc, etc, etc. É um instrumento. Por isso Jesus fez a questão de mostrar isso lá na transfiguração do Tabor, como instrumento importante. Então, a mediunidade não é novidade, né? Então, está dizendo aqui, ó, restaurando, ó, Dinamo, restaurando o enfermo, Jesus, a mediunidade usando a mediunidade para acender a luz da sua vinda amor, do seu evangelho. Restaurando enfermos, as curas, que eram, na verdade, um viés de mediunidade, né? Enfermos e pacificando aflitos, né? As consolações, as transformações, as conexões que ele tinha com Deus todo dia nas suas preces, né? Em muitas ocasiões, esteve em contato com os chamados mortos. Jesus tinha essas comunicações, está lá no Tabor, nós vimos isso muito bem, com Moisés e tal, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem, obsidiados, e diversas matizes. Está lá em Mateus 17, 18, gente, aquele pai que trouxe um filho que era obsidiado profundamente, que às vezes caía na água, às vezes caía no fogo, desesperado, procurou os apóstolos e eles não curaram, trouxe a Jesus. Jesus expulsou a entidade infeliz que chama de demônio, que era a entidade infeliz que chamava naquela época, né? E o menino se recuperou imediatamente, né? Isso é mediunidade pura, gente. Aquela criatura que vampirizava, aquela entidade que vampirizava, foi na hora retirado por Jesus aquela entidade infeliz. Mas esse assunto, gente, é conhecido desde que o mundo é mundo. Da própria Igreja Católica não fazia os exorcismos, que é o exorcismo? Assim, prova que o espírito não morreu, está lá, perturbando alguém por um fato. É um processo de obsessão. O exorcismo só existe provando que, na verdade, o espírito não morre. Estava lá perturbando alguém. A igreja sabe disso, né? Tem essa compreensão. Mas até hoje esse assunto é um assunto de tabu na igreja, que não dá para se compreender isso. Volto a dizer, a mediunidade ela é importante de entender que todos nós interagimos com as criaturas, influenciamos muito mais do que imaginamos uns dos outros, encarnados ou desencarnados. Isso é mediunidade pura. A gente pode entender e modificar até a nossa ação de transformação de cada um de nós, né? Muito bem. E além de surgir, seguir em colóquio com Moisés materializado no Tabor e Elias, né? Ele mesmo é um grande ressuscitado. Jesus ressuscitou, como disse que ia aparecer, que não ia morrer, e voltou e conviveu com, etc., legando os homens no sepulcro vazio e acompanhando o seu discípulo materializado, 40 dias, né? Com amor, sendo dado amor, para que ele continuasse o apostolado de bênçãos. Então, mostrando que isso não é novidade, né? Hilário esboçou um sorriso de um estudante satisfeito e lição e exclamou: Ah, sim, tenho a impressão de ter começado a compreender, disse ele. Já indo para o final da palestra, então, diz André Luiz que o orientador da Carla Gabriel se expunha a falar uma mensagem, a psicografar uma mensagem no final, e então Aulos pediu ele que essa mensagem fosse a respeito da mediunidade, para esses conceitos serem mais importantes. E então ele concordou, e etc., e pediu silêncio a todo mundo, né? E começou, então, através de Dona Brosina, a psicografar uma mensagem referente à mediunidade. Ela, rapidinho,
fez a pessoa levantar as informações, escreveu a mensagem, né? Ela, depois que psicografou a mensagem, ela levantou-se e foi ler a mensagem. E tem o seguinte teor: Meus amigos, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para os certos arranjos aniquiladores da terra, a venda da mediunidade, etc., fazer espetáculo, mas sim o caminho direito de nossos ajustamentos, é, a vida superior, ou seja, nossa conduta vivenciada em conformidade com o Evangelho de Jesus, que é a nossa renovação e transformação. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiro de ideal e de luta em oráculos, em adivinhos, como era feito no passado, pois pagando-se a consulta. Não, não é sobre o objetivo, dar de graça, receber de graça de Jesus, com esquecimento dos nossos deveres na elevação própria, porque todo bem que você faz se reverte para você próprio, né? O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus de retorno ao mundo. Por quê? Porque a doutrina espírita é o evangelho puro de Jesus, sem as modificações que foram feitas no decurso do tempo, por interesse de muitas criaturas no decurso do tempo. É o evangelho puro. Jesus de volta na sua pureza, como pregava na natureza, etc. Convidando-nos à ação, ao aperfeiçoamento, à transformação, por intermédio do trabalho construtivo incessante no bem, no amor, na fraternidade, etc. Dentro das leis da cooperação, ajudando uns aos outros, seja justo, será justo ajeitar o braço amigo, a ajuda, a conceituação, a orientação, que é feito pelos benfeitores espirituais através da comunicação, o braço amigo, para que se nos ofereça para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível, não é aconselhável, é imprescindível não esquecer que a cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessárias intransferíveis. O que é que quer dizer com isso? Todos nós temos essas responsabilidades. Ninguém vem aqui de férias, vem cumprir missões, e temos que cumprir essas missões, não é? Não é o fato de ter ajuda que ele vai, de repente, passar por cima dessas questões, vai se redimir. Não, não existe essa história que está em ali, um A, B, o C e está salvo. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas. Ou seja, nós estamos aqui para aprender, para nos renovar, condizentes com impositivos e nosso crescimento para a imortalidade. Nosso processo de ascensão, a excelso, tudo está ao nosso alcance, desde que a gente faça por onde, né? Não atribuamos, assim, ao médio obrigações que não nos competem. Não cabe ao médio salvar ninguém. Nos ajuda. Ele é portador das informações, né? Em caráter exclusivo. E nem aguardemos da mediunidade funções milagrosas que não existem, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Os médios são medianeiros entre duas plantas, trazendo aconselhamentos e ajudas, e etc. Mas você tem que participar. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo velhos hábitos, os costumes, que imagine que, na verdade, tudo cai do céu de graça, que nos caracteriza a preguiça mental na Terra. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, o que estarão ambos fazendo no santuário milagroso da humanidade? É a pergunta. E a resposta é maravilhosa, né? Responder-vos-emos, todavia, que neles, no Espiritismo e na mediunidade, encontraremos o pensamento puro do Cristo, o Evangelho puro, primeiro, maravilhoso, auxiliando-nos. O Evangelho, se eu tenho conhecimento dele, se eu não vivencio, não adianta nada. Auxiliamos a compreensão para mais amplo discernimento da realidade. É um convite à mudança. Jesus nos convida o tempo todo. Neles, no Espiritismo da Mediunidade, encontramos exatos informes quanto à lei. Que lei, gente? A lei de Deus, né? Justa, inderrogável. A lei das compensações. Você faz o bem, colhe o bem. Equaciona, né, aflitiva os problemas do ser, quem eu sou, para onde vou, do destino e da dor. Por que a dor? É consequência de quê? Dos nossos atos, né? E deixamos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evoluímos. Sim, mas Deus não nos impõe, Deus nos convida, nos ajuda, nos manda os seus tutores, os seus auxiliares, os seus orientadores, mas não nos impõe nada, né? Espero que a gente desperte, é a lei da meritocracia. E a eles, a doutrina espírita e também a mediunidade, deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consociemos, juntemos, afinal,
com as legítimas noções da consciência cósmica. Eu só vou acesso a essa consciência cósmica se eu me renovar, me transformar. Eu me aproximo de Deus na hora que eu me renovo, santifico, me renovo, me purifico, né? Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a nós outros, por vossa vez. Acrediteis, seja pouco revelar esse é o título da justiça? Acha pouco a gente entender isso, gente? Isso é maravilhoso, né? A gente entender que nossa transformação nos aproxima de Deus, que a gente colhe o que planta, né? Que as minhas ações de hoje têm o caráter de transformar a mim mesmo e mais. As minhas ações, elas repercutem no hoje e no amanhã. Ou as dores de hoje são reflexos dos nossos procedimentos do passado. Isso é importante demais. Isso tem um efeito extraordinário de renovação, de transformação. Faz com que a gente tenha uma vida mais aprofundada, melhor, digamos, mais produtiva, porque sabemos que no futuro iremos colher isso que plantemos hoje. É muito importante. É o despertar da alma humana, né? Admite seja desprezível descortinar a vida em suas limitadas facetas da evolução e da eternidade. Entender isso é fundamental. Se eu quero progredir e avançar, eu preciso entender isso. Enquanto a gente fica patinando sem entender que a gente colhe o que planta, a lei de ação e reação, e a gente está distante. A gente vai cometer um monte de problema, achar que morre vai virar santo. Isso não existe porque está na igreja A, B ou C. Isso é uma ilusão que vai atrapalhar muito a evolução da humanidade. Essa compreensão de que somos seres eternos, que o Espírito é eterno, que a gente colhe o que planta, é fundamental para aumentar, para levar a moralidade nossa e da coletividade de uma forma geral. Diz Jesus dizendo que ninguém vai ao Pai senão por mim. É uma frase da Bíblia que está no Evangelho de João. Isso é um fato. Não é que Jesus vai ao Pai senão por mim. Por que Jesus dizia isso? Por uma questão muito simples, que ele trouxe a mensagem dos céus, o caminho redentor e transformador. Se você não seguir esse caminho, você não chegará lá. É isso que Jesus quis dizer. Eu sou portador da mensagem sublime e a mensagem é essa. Se você seguir o Evangelho, certamente chegará lá. Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos do templo da fé. Se você vivenciar esse postulado, tanto da mediunidade e o Espiritismo, que é exatamente o Evangelho puro de Jesus, através dos quais contemplaremos o mais alto, de mais alto, sim, você tem a possibilidade de contemplar o mais alto se você se renova, sabe que está no caminho da renovação. A esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e definitiva. Somos filhos de Deus e a certeza que seremos felizes um dia, nem ser relativa, está garantido, né? No reino do universo, que somos filhos de Deus, como dizia Jesus. As possibilidades são múltiplas, dependendo de nossas condutas, né? A comunicação psicográfica acabou, disse André Luiz. Essa foi a leitura da médium que fez da mensagem do diretor espiritual. Foi feita uma oração, né? Enquanto os assistentes só davam conversação livre, e lá e eu, ante os conceitos ouvidos, passemos então à introversão do entendimento, a meditar a respeito dessa beleza de ensinamento trazido nesses apontamentos que o capítulo 18 traz. Então, meus amigos queridos, essa é o capítulo 18, cheio de informações, cheio de orientações para a nossa vida, como, aliás, toda essa extraordinária obra da André Luiz, tá certo? Alguma pergunta que tiver feita, estamos aqui para responder, se possível. Se não, queria agradecer muito o companheiro de vocês e fazer o convite para quarta-feira que vem estarmos juntos de novo, se Deus quiser. Tenha uma excelente noite, fique com Deus, excelente semana.